uma última questão, ou uma penúltima questão. Hoje nós temos o discurso do Estado da União, né, o Biden, às 23 horas, fazer esse discurso que foi adiado, era para ter sido agora no dia 20 de janeiro, foi adiado. Era um discurso que ia tratar de questões puramente domésticas, mas em função justamente dos eventos recentes, ele ganha uma outra dimensão e naturalmente, o Biden vai tratar especialmente desta coalizão contra a invasão da Ucrânia pela Rússia. O que o senhor acha que precisa ter nesse momento, considerando a própria posição do Biden, né, que vem sofrendo um desgaste interno muito grande, também tomou a decisão ali de retirada das tropas do Afeganistão, que pegou muito mal a forma como ele fez isso, e vem enfrentando problemas domésticos graves também, mas tem aí uma oportunidade. Eu até publiquei mais cedo um artigo mencionando algumas opiniões ali de colegas do Partido Democrata que acreditam que é uma oportunidade para o Biden. Agora, é uma oportunidade que precisa ser bem aproveitada. O tempo está correndo para ambos os lados e também internamente para ele. O que o senhor acha que ele deveria trazer nesse discurso de hoje à noite, embaixador? Olha, eu acho que o Biden está sob ataque do Partido Republicano e de várias outras forças mais ou menos alinhadas, por exemplo, com a Rússia. O Biden está pagando o preço do grande derrame, da grande expansão monetária que ele fez para contrapor os efeitos da crise econômica e da Covid nos Estados Unidos, que está gerando uma óbvia inflação que o americano médio está pagando e vai pagar cada vez mais. Então, enfim, ele já está, sob esse aspecto, nas cordas, como se diz no boxe. Além disso, ele não tem muita possibilidade de dar uma definição que seja clara com relação ao que está acontecendo, de uma forma, como eu mesmo dizia há pouco, ou seja, estamos todos mais ou menos de mãos amarradas. É uma situação incômoda para todos nós e também para ele. Sobretudo porque vem sendo atacado sob um ângulo mais bem de capacidade de liderança. Ora, o Kennedy mostrou liderança, o Kennedy não mostrou liderança quando invadiu a Baía dos Porcos. Ele não deu o apoio prometido aos cubanos, eles foram derrotados e isso não contribuiu exatamente para uma visão do Kennedy como um estadista confiável. Depois ele teve aquele encontro com o Khrushchev em Berlim, onde ele foi visto como um político jovem sem a bagagem necessária para confrontar o líder de uma grande potência como era a União Soviética. Todas essas são questões mais bem psicológicas ou psicossociais. O Kennedy, quando ganhou as eleições em função do primeiro discurso, primeiro debate público para a presidência com o Nixon suou. E, queira-se ou não, o Nixon parece que perdeu as eleições porque suou. Então, enfim, o Biden está num momento em que os republicanos dizem que ele não tem capacidade de liderança. Os russos o atacam, valendo-se, inclusive, disso, para, inclusive, enfraquecê-lo no contexto não de forçar um contra-ataque ao Putin na Ucrânia, mas sim no sentido de enfraquecer a sua liderança no âmbito europeu e no âmbito da OTAN. Então, enfim, essa não é uma manobra, como é que se diz, de pouco peso, ou seja, toda essa retórica, toda essa narrativa tem o sentido de enfraquecê-lo junto aos seus aliados e, com isso, enfraquecer também a disposição, a determinação dos aliados em confrontar a Rússia na Ucrânia. Então, enfim, eu diria que é uma posição
muito desconfortável. Eu, sinceramente, se eu fosse presidente dos Estados Unidos, eu teria grandes conselheiros que me aconselhariam um discurso. Como eu não tenho os conselheiros, eu não saberia exatamente que solução encaminhar neste momento. Agora, um outro dado importante que eu acho que deve ser levado em conta é o seguinte: as ações até agora, eu acho que as ações do Putin são absolutamente incômodas à China. E a China tem mais condições de atuar no sentido de tentar conter o ímpeto do Putin do que, certamente, o Biden. Até porque o Biden provoca exatamente a reação contrária. Quanto mais ele forçar, mais o outro se sente compelido, impelido a ser mais agressivo, a ter mais ideias do tipo Armagedon nuclear, etc. Já a China, que acabou de investir bilhões de dólares na reconstrução da Rota da Seda e que previa, dentro do seu timing, dentro do seu tempo, se tornar uma grande potência econômica, uma grande potência tecnológica, consequentemente, vir a ascender a um status de grande potência política e geopolítica mundial. No seu tempo, levando em consideração como galgar cada um desses passos até chegar lá, ora, o Putin está claramente atrapalhando esse projeto. Ele está atravessando o samba da China. Então, eu acho que eu veria, evidentemente, eu estou interessado em ver o que dirá o Biden, mas para ver como ele se defenderá dessas acusações. Agora, eu não acho que a China seja um país necessariamente amante da paz, apesar de todos a sua retórica, que sempre tem alguma flor, alguma coisa bonita de paz espiritual. Tiananmen não mostra exatamente isso, nem o estado da política interna, do funcionamento da democracia, se é que se pode falar nisso, na China. Mas, por outro lado, ela tem um bom capital para acalmar as questões no flanco oriental do Putin, se assim achar conveniente. Ela pode, por exemplo, e certamente tem interesse em adquirir mais gás da Rússia. Hoje ela importa algo em torno de 10 bilhões, já há uma proposta de aumentar para 20. Toda aquela rede de gasodutos que existe na região, montada no período soviético, ela convergia para a Rússia e da Rússia em direção à Europa Ocidental, atravessando a Bielorrússia e a Ucrânia. Isso fazia com que a Rússia tivesse e detém o monopólio de toda a exportação de gás, mesmo daqueles que não são oriundos de suas fontes. Por exemplo, o Turcomenistão, que não é comparável, evidentemente, à Rússia em termos de produção de gás, todo o gás dele é direcionado para a Rússia para ser vendido à Europa. Hoje, o Turcomenistão já tem, a questão de um ano atrás, um gasoduto que vai direto para a China. Então, é óbvio que a China tem interesse também em articular toda essa parte energética, que é muito importante na Rússia e na antiga soviética, com vista aos seus próprios interesses. Não sei se lhe interessa fazer isso de tal maneira violenta e contrária a todos os padrões de funcionamento do sistema internacional, que ela também venha a pagar um preço, então, sanções, por exemplo, que venham a atrapalhar o desenvolvimento do seu projeto tal como previsto. Então, enfim, é um quadro certamente muito amplo, todos nós pagaremos um preço, qualquer que sejam as sanções, haverá menos potássio para a nossa agricultura, haverá menos mercado para a nossa carne suína e de frango. Então, enfim, é algo que requer uma análise por
um conselho e não exclusivamente por mim.